Fala, galera! Mr. Angelo? Yes, Mr. Salieri sends his regards. Alguns jogos não são o que parecem. Em um inofensivo jogo de aventura pode estar criptografada uma história assustadora, um quebra-cabeça simples pode esconder um significado profundo e um easter egg pode virar o enredo de uma série inteira de cabeça para baixo. Hoje vamos falar sobre esses jogos. Os fãs e os desenvolvedores prepararam muitas teorias incríveis para nós. Vamos lá! Overwatch. Em primeiro lugar, este jogo atrai os jogadores por causa de seus personagens muito bem pensados. A Blizzard praticamente colocou uma alma em cada personagem, dotando-os de aparências, habilidades e histórias pessoais únicas. A propósito, sobre este último ponto, não param de surgir novos detalhes nas biografias de alguns personagens. Após o lançamento da história em quadrinhos Um Mundo Melhor, na qual a Symmetra se descreve como diferente das outras, os fãs começaram a construir teorias sobre o que ela queria dizer com isso. Um fã sugeriu que a garota tinha um transtorno do espectro autista, e essa informação foi confirmada pessoalmente pelo diretor de Overwatch. Em uma carta oficial, Jeff Kaplan diz que Symmetra sofre de autismo, mas isso não é apenas parte da história do personagem. De acordo com Kaplan, a Symmetra mostra para todo mundo como as pessoas com essa condição podem ser incríveis. Among Us. Os fãs não param de construir novas teorias em torno desse jogo, e isso confirma que ele está para sempre em nossos corações. O que você acha dessa hipótese? Os verdadeiros vilões são os tripulantes, não os impostores. Explicando, a Inner Slot confirmou que os impostores são parasitas alienígenas. Muito provavelmente o Polos é seu planeta natal, e a base, aparentemente, foi algo que restou da tripulação anterior que falhou. Os parasitas estudaram seu comportamento e sua tecnologia, o que lhes permite fazer sabotagens. Mas por que os impostores estão tão preocupados em impedir que a tripulação conclua as tarefas? É muito simples. A tripulação reúne as informações. Depois disso, vai para o planeta natal. Essa etapa acontece no mapa Skeld e chega ao quartel-general do Mira. O autor da teoria acredita que o Mira é uma corporação agressiva que planeja conquistar ou destruir o planeta dos impostores. Ou seja, eles estão apenas protegendo seu lar. Isso, aliás, explica porque os parasitas não matam nem bebês e nem animais de estimação. Há jogadores que foram ainda mais longe e dizem que todos na equipe são impostores. De acordo com esta teoria, todos os membros da tripulação pertencem à mesma espécie alienígena. Como então explicar os assassinatos? Talvez sejam as maquinações de uma corporação rival, um experimento do governo ou apenas uma característica genética que torna o impostor agressivo. E você, o que acha? GTA V. Agora vamos percorrer o vasto universo do GTA para descobrir mais alguns segredos dessa obra-prima. Welcome back, man! Por que não há crianças no jogo? Considerando que o jogador pode fazer mal a qualquer um que passe, a resposta parece óbvia. Mas alguns fãs acreditam que o motivo é mais profundo. As duas primeiras teorias populares ligam o universo GTA a outra criação da Rockstar Games, um jogo chamado Bully. O autor delas acredita que as famílias com crianças poderiam ter se mudado das grandes cidades do universo GTA para as cidades seguras, como a Bullworth do Bully. Tem sentido, né? Afinal, quem iria querer deixar uma criança sair para as ruas, onde o caos, as perseguições e os tiroteios reinam? A segunda versão diz que o país do jogo passa por uma crise demográfica. Os crimes acontecem todos os dias. A vida ficou muito cara. Muitas pessoas simplesmente optaram por não ter filhos. Esta versão é apoiada pelo fato de que apenas 65 adultos estudam na Bullworth Academy em Bully. Embora numa escola dessas, devessem haver pelo menos umas 1000 crianças. Porém, há uma hipótese mais divertida. Ela diz que a ação do GTA V acontece no inferno, cheio de adultos culpados, onde não há lugar para crianças inocentes. E será que é preciso explicar quem é o principal demônio neste inferno? Pode ser que tenhamos subestimado o Trevor, e ele é ainda mais psicótico do que parece. Lembra que na missão Estranhos e Doidos, sua mãe aparece inesperadamente? So, is that how you greet your mother, Trevor? A senhora Phillips é xingada, mas no geral, o temperamental Trevor se desculpa e até concorda em roubar uma van. Os fãs encontraram uma explicação assustadora para esse comportamento. Eles dizem que uma vez, no calor da raiva, o criminoso matou sua mãe. Agora ela aparece para ele, às vezes em alucinações, devido aos sentimentos de culpa. Isso é confirmado pelo fato de que a senhora Phillips desaparece tão repentinamente quanto aparece. Já que estamos falando de filhos e pais, alguns gamers têm certeza de que todos os personagens principais do GTA V são descendentes de John Marston de Red Dead Redemption.
My name's John Marston. Afinal, todos os 3 personagens podem desacelerar o jogo, o que é muito semelhante à técnica Dead Eye. Além disso, existem 3 lados da personalidade de John que se manifestam de forma proeminente nas personalidades de Michael, Franklin e Trevor. Ele quer ter sua família de volta, ele sonha com uma vida melhor. E, é claro, ele é um cowboy durão. No entanto, mesmo que essa teoria não esteja correta, há muitos outros indícios de que a ação das franquias se passa no mesmo universo. Por exemplo, no GTA, você pode encontrar o livro Red Dead, cujo autor é o Jay Marston, e também um revólver de ação dupla. Será que teremos tempo para desvendar todos os segredos deste jogo antes do lançamento da 6ª parte? Red Dead Redemption. No famoso faroeste de ação, há até uma missão chamada Marston e Filho. Como pode haver dúvidas sobre a relação entre John e Jack? Bem, alguns fãs do jogo decidiram que não é tão óbvio assim. Eles encontraram várias dicas na franquia de que John pode não ser o pai biológico do menino. Primeiro, na pré-sequência, foi mencionado várias vezes que o próprio John suspeitava disso e deixou a gangue por 1 ano por esse motivo. Também podemos nos lembrar do estilo de vida de Abigail antes de conhecer John. Por último, em RDR2, o Arthur provoca o Jack com as seguintes palavras: "Você não se parece muito com o Marston, talvez com o Williamson ou o Escuela." Os desenvolvedores deixaram essa questão em aberto para os jogadores. Aqui está o que pensamos. O que são esses detalhes se John criou e educou o cara? Sonic 3. Se prepare para algo realmente inesperado. Desde 94, existe uma teoria nas redes de que parte da música para o terceiro Sonic foi escrita por Michael Jackson. Os defensores dessa teoria apontavam principalmente para a semelhança entre a música dos créditos de Sonic e a canção Stranger in Moscow, do lendário rei do pop. Os céticos os ridicularizaram e os consideraram praticamente loucos, mas agora eles terão que retirar o que disseram. Um ex-executivo da SEGA e vários compositores disseram que Michael Jackson abordou a empresa no início dos anos 90 para expressar sua admiração pela nova franquia. A estrela foi convidada para o escritório, onde lhe mostraram uma versão demo do jogo e lhe ofereceram a oportunidade de compor uma música para ela. Dizem que o nome do cantor não entrou nos créditos, pois ele ficou decepcionado com a qualidade do som. Em compensação, o jogo de plataforma ficou ótimo. The Last of Us. Não foi à toa que esse jogo foi considerado um dos mais esperados do ano. Ele contém um easter egg que deixa o enredo da série incrivelmente intrigante. Alerta de spoiler. No hospital você encontra o gravador de voz de um cirurgião com uma mensagem gravada. Há muitos termos confusos nela, mas dá pra entender uma coisa. Uma infecção por Cordyceps está presente no sangue e no fluido ao redor do cérebro e da medula espinhal de Ellie. Agora vamos nos lembrar um pouco da excessiva agressividade e crueldade dela na 2ª parte. E se seu comportamento foi influenciado por algo mais do que uma sede de vingança. Os fãs especulam que seu cérebro pode ter sido afetado pelo vírus. Se a teoria estiver correta, o ato de Joel na primeira parte é visto sob uma nova luz. Ele poderia saber que Ellie não tinha imunidade e, por isso, a resgatou da sala de cirurgia. Seja como for, estamos aguardando as respostas na 3ª parte. God of War. Enquanto a maioria dos fãs dessa franquia discutia a transição da mitologia grega para a escandinava, no 8º jogo da série, os mais atentos encontraram uma dica clara do desenvolvimento futuro da história. Parece que o Kratos vai morrer e vai ser com a ajuda de seu filho. Pelo menos é isso que fica claro nos afrescos que os personagens descobrem em seu caminho para Jotunheim. Em uma das pinturas, Atreus está segurando seu pai, que está claramente morrendo. Além disso, os fãs traduziram as ruas antigas ao redor do afresco. Há as palavras morte, pai e traído. Tudo está claro, não é? Estamos esperando pelas respostas do ano que vem. A 9ª parte do épico esclarecerá tudo. Pokémon. Nós costumávamos pensar que esse era apenas um jogo viciante sobre criaturas engraçadas, mas parece que o universo Pokémon é muito mais complexo e obscuro. Lembra do Tenente Surge falando que o Pokémon elétrico o salvou durante a guerra? Muitos fãs acreditam que antes dos eventos descritos no jogo, Kanto tentou anexar Johto. Considerando que praticamente não existem homens de meia idade nesse universo, a teoria do conflito armado parece ser verdadeira. Existe uma versão de que a guerra acabou por causa do Mewtwo. O governo Kanto o clonou como uma arma, mas o Pokémon saiu do controle e as regiões tiveram que se reunir para derrotá-lo. Os jogadores nos deram a resposta para outro enigma. Como é que até mesmo o Pokémon mais gigantesco cabe numa Pokébola? Um usuário notou que as bolas têm espelhos dentro delas. Ele acredita que os Pokémons, como toda a matéria, são compostos de ondas. Durante a sua captura, eles encolhem e se transformam em energia luminosa que ricocheteia nos espelhos até que o Pokémon seja necessário novamente. Física quântica e política. Será que era assim que imaginávamos o mundo dos Pokémons?
Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.